Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Mais um episódio aqui, mais um vídeo do canal Desmentindo. E a gente vai mostrar aqui a hipocrisia, né? A falsa sinalização, a falsa virtude do Luiz Megali, o teatrinho da Carla Bigato. A gente vai ter o desprazer de ver essas coisas. Mas a nossa imprensa é podre, a gente tem que mostrar que é podre. Então, e a Band News é essencialmente podre. A gente tem que mostrar esse tipo de coisa, infelizmente. Vamos lá. O Léo Lins. O Léo Lins, para quem não ficou sabendo, humorista, né, do programa do Danilo Gentili, faz muito sucesso na comédia stand-up. O Léo Lins já tem alguns anos que ele saiu do programa do Danilo. O Megali está bem atualizado, hein? Bem atualizado, hein, jornalista? Quando você vai dar uma matéria, você dá uma pesquisada mínima sobre o assunto que você vai falar. Mínima. Condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por propagar conteúdo contra minorias e grupos vulneráveis. Você vai se lembrar, houve um pedido do Ministério Público Federal que entrou com uma ação contra o Léo Lins em 2023 e, além da pena, ele vai ter que pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos, que equivale a algo em torno de R$ 1.400.000. Isso foi devido a um show de 2022 em que o humorista faz piadas ali contra negros, idosos, obesos, pessoas com HIV, homossexuais, todo mundo, indígena. Exatamente isso que ele acabou de falar. Todo mundo. O Léo Lins faz piada com todo mundo. O Léo Lins não exclui nenhuma categoria de pessoas das piadas que ele faz. Nenhuma. Tá? Inclusive eu posso falar de mim. Eu estava fazendo até recentemente, até abril mais ou menos, até dia 6, 7 de abril, eu estava fazendo hemodiálise. E o Léo Lins tem piada com hemodiálise e eu gosto da piada dele com hemodiálise. Eu não ligo. Era uma piada que em tese me ofende. E eu ri. Então o Léo Lins ele faz piada com todo mundo, com tudo. Tem um determinado show dele que ele ensina a xingar pessoas negras e pessoas brancas também. Ele dá uma lista para você xingar o negro e dá uma lista para você xingar o branco. Ele tem um livro dos insultos que é para você insultar todas as categorias de pessoas que você conseguir imaginar. Então o Léo Lins faz piada com todo o mundo. Indígenas, nordestinos, evangélicos, judeus, pessoas com deficiência. Essa apresentação foi tirada do ar por decisão judicial, mas até então acumulava mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. É bom falar que essa apresentação que o Megali está falando é o show Perturbador Léo Lins. Esse show continua no ar. Tá, alguém aqui. Perturbador, Show TV, censura não, show completo em 4K. Tá aqui. Do canal KF TV Show. Vídeo repostado em processo a censura feita ao Léo Lins. Então você pode ver o show do Léo Lins completo aqui. 1h14, com todas as piadas que ensejaram aí os problemas dele. No canal oficial ele não pode, mas outra pessoa upou o show dele e acabou, ponto. Ainda cabe a recurso, então o Léo Lins não vai para a cadeia imediatamente, mas ele pode ter que cumprir, caso seja condenado nas demais instâncias, essa prisão em regime fechado. E aí muita gente está pedindo para a gente comentar, querendo saber a nossa opinião. É um negócio... Eu preferia não ouvir a sua opinião, porque a sua opinião é a mesma coisa que boia na privada, né? Meio complexo. E eu sei que a gente não concorda inteiramente nessa questão aqui da liberdade de expressão no humor. Mas o meu ponto é o seguinte. O mundo que eu vejo como ideal é aquele em que nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma ideia pode gerar uma condenação, a não ser que você esteja ameaçando alguém,
incitando um tipo de violência direto, e aí essa violência não se daria por palavras, seria uma violência realmente física. Nossa, que opinião corajosa, hein? Ou usando palavras para sabotar, por exemplo, o esquema de vacinação. Mas não é um vagabundo usando o caso do Léo Lins para dar uma alfinetadinha no Bolsonaro, dar uma porradinha no Bolsonaro? Não é um vagabundo de merda? O problema, Megali, é que a vacinação que você está falando, né, é uma vacina que, que já foi dito aí que não impede a transmissão, é uma vacina que foi feita às pressas, foi feita nas coxas, sabe? Já apresentou várias contradições. Não é igual a vacina da gripe, não é igual a vacina da rubéola, do sarampo, sabe? Não é igual a essas vacinas que já sobreviveram aos testes do tempo e foram testadas em pessoas várias vezes ao longo dos anos, os efeitos são conhecidos, os efeitos da aplicação são conhecidos, os colaterais são conhecidos, tudo conhecido, tudo bem documentado. Não foram feitas às pressas, até porque vacina não se faz às pressas, vacina precisa de anos de pesquisa, e essa foi feita nas coxas. E todos os defensores, né, de vacina, os chamados divulgadores científicos, que ficaram famosinhos na televisão defendendo vacinação, todos eles eram patrocinados pelas indústrias farmacêuticas que desenvolviam essas vacinas. É o tipo de coisa que o Megali não fala. Ou provocando risco imediato à saúde de uma pessoa, como no famoso caso em que alguém grita fogo num teatro lotado, né? Esses seriam os meus limites à liberdade de expressão. Nenhum direito é absoluto, né? Esses seriam os meus limites. Mas esse é o mundo que eu enxergo como ideal. Esse não é o mundo em que eu vivo. Eu moro no Brasil, que tem uma legislação muito mais restritiva do que aquela que eu gostaria que houvesse. E eu, como um membro dessa sociedade, entendo que a legislação tem que ser cumprida. Isso é um vagabundo. Vamos falar real aqui. Muitas das maiores atrocidades da humanidade eram lei, tá? Muitas das maiores atrocidades da humanidade eram lei. Aqui no Brasil, a escravidão era lei. Você escravizar pessoas era lei, você bater no escravo era lei, você humilhar, estuprar a sua escrava, tudo lei. Tudo lei. Então, esse negócio de que a lei tem que ser cumprida, o Brasil ainda tem leis problemáticas, bem problemáticas. E o Megali manda que você obedeça uma lei problemática e seja condenado por uma lei absurda, como essa que condenou o Léo Lins. Você pode entender que uma piada... Eu vou dar alguns exemplos aqui de piadas do Léo Lins, posso? Agora, vocês vão ver o teatrinho da Carla Bigato, tá? Porque a Carla Bigato, como a Carla Bigato é uma mulher muito... É uma mulher muito boa, muito pura de sentimentos, ela só faz o bem ao próximo, ela não pratica o mal em nenhuma situação, né? Ela é essa fonte de bondade infinita, de empatia e de amor ao próximo. Ela vai ficar horrorizadinha com as piadas do Léo Lins, e aí tem um teatrinho, vocês vão ver. Uhum. Ele disse ali, ele fez graça com uma criança cearense que nasceu com hidrocefalia, porque ele disse que, como a criança era do Ceará, a família aproveitou e fez um poço na cabeça dela. Ele obrigado, disse Léo. que os judeus... Sério? Ele acha que isso é uma piada. Ele acha. Ele disse que a quarta-feira de cinzas... Eu acho que é uma piada. E aí, Carla, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Deveria ser um feriado judaico. Meu Deus do céu, gente. Cinzas. É bom pra caralho. Entendeu? Ele disse que obesos deveriam transar com pessoas com HIV positivo. Ah, não. Para pegarem a doença e emagrecerem. Então é um humor ruim. Ela sai, a Carla Bigato sai, ela não aguenta ouvir essas coisas atrozes. Ai, que atrocidade. Ela faz esse teatrinho quando o presidente que ela escolheu diz barbaridade pro próprio povo, e fora do contexto de piada. Porque o que o presidente fala não é piada, é sério, e é bárbaro, é absurdo. E ela não faz esse teatrinho.
ela não sinaliza virtude assim. Ruim. E é mal contado. Ele é um mau comediante, o texto dele é ruim, ele não tem ritmo, ele faz sucesso mais nessa da ofensa total do que na qualidade daquilo que ele apresenta. Mas isso não está em questão aqui. O que está em questão... Repara que quando você vai conversar com comediantes, os que não militam, né? Eles têm o Léo Lins como referência. Muitos deles têm o Léo Lins como referência, tanto que o Léo Lins tem livro de como fazer piadas de stand-up. Então o Megali está dizendo que ele não tem ritmo, que ele não sabe fazer piada, que é mal contado. Você está falando de um cara que, se dá uma olhada na agenda do Léo Lins, de shows, o cara não para numa cidade para nada, assim, ele não, mal para na onde ele mora, que é em São Paulo. Porque ele está o tempo todo numa cidade diferente lotando teatro. Esse é o cara que o Megali fala que é mal escrito, que não sabe fazer piada, que é fraco, etc. E o cara está lotando teatros Brasil afora. Léo Lins lota teatro, muitos, o tempo todo. Faz uma reportagem quando o Léo Lins vier aqui no Rio, da fila de gente que fica depois para tirar foto com ele. Fila. É muito grande. Dá volta, muita gente querendo tirar foto com ele. Isso é um cara que o Megali, esse especialista em stand-up, está dizendo que é ruim, que é fraco, que não tem ritmo. A questão é, o Léo Lins está incorrendo em um crime? E a resposta é sim. Existe um conceito na lei brasileira chamada, e isso é lei. Isso. Não é opinião, não é lacração, é lei. Racismo recreativo. Se você não pode xingar uma pessoa de macaco num estádio, você não pode fazer esse tipo de alusão no contexto de um show humorístico. Exemplo. É legal que ele dá que o Megali ele dá uma aula, né? Ele está te dando uma aula aqui, o Luiz Megali está te dando uma aula, preste atenção, pega o caderninho, anota, o Luiz Megali está te dando uma aula. Ele dá uma aula como se fosse um conceito óbvio que ele tem que ensinar para você da proibição do racismo recreativo, do humor. Como se o palco não fosse um lugar onde você conta a piada do jeito que você bem entender, porque ali você está usando uma persona, ali você não fala necessariamente o que você pensa. Tem muito humorista falando sobre isso. É um lugar onde você não fala necessariamente onde você pensa, e o Megali já trata como um conceito óbvio, como um conceito antiquíssimo, em que toda a sociedade concorda. Não, a sociedade não concorda. Tanto que a reação a essa condenação do Léo Lins está sendo muito grande. Então não é um conceito amplamente aceito pela sociedade, não é a aprovação dessa lei anti-piadas não é algo que fez com que a sociedade se sentisse representada, bem representada. A sociedade olhou para aquilo, você busca reportagens sobre a época, a sociedade olhou para aquilo e falou, não, a gente não aprova isso. Isso foi feito à revelia da população. Isso o Megali não fala. Lembra das duas influencers que arrumaram problemas com a justiça porque elas acharam que era engraçado oferecer bananas e bonequinhos de macaco para crianças negras? Tá lembrado? Caitlyn, não sei das quantas. Essa é a definição de racismo recreativo. Você está ofendendo uma pessoa, né? Utilizando o racismo, a misoginia, a homofobia, etc, 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 só que disfarçado de humor. Não deixa de ser uma ofensa por isso. Mentira. O Léo Lins não está direcionando a piada dele para alguém específico. O Léo Lins está contando piada para o público que pagou para ver essa piada. Ele não saiu na rua procurando pessoas negras para dar bananas ou macacos ou para contar piadas. Aquela piada que o Léo Lins faz da escravidão, que ele diz que o negro reclama que não tem emprego, mas na escravidão, quando ele tinha emprego, ele também reclamava. O Léo Lins não vai na rua, procura uma pessoa negra e conta essa piada. Entendeu? É muito diferente isso aqui.
E assim, o Megali está usando o conceito de racismo recreativo como se fosse uma coisa que a sociedade inteira entende como errado. Não. O racismo recreativo é uma deturpação do que vem do Silvio de Almeida e de outros coleguinhas dele que foram lá encher a cabeça dos legisladores. E aí o Randolph Rodrigues incluiu essa alteração na lei, que a princípio não tinha, porque a lei ia falar só de equiparar a injúria racial a racismo, era isso. E aí o Randolph Rodrigues botou esse complemento por causa da influência de pessoas como Silvio de Almeida, que na época era um advogado que foi lá no Congresso para optar sobre a lei. E aí o Megali fala como se esse fosse um conceito civilizatório. Não, não é um conceito civilizatório, Megali. O comediante no palco, ele faz a piada que ele bem entender. Porque o comediante no palco não é exatamente a mesma pessoa que está fora do palco, na vida privada, particular dela. É diferente. É como o ator que interpreta um personagem na novela. É como você prender a atriz que interpreta uma vilã na novela. É como você prender a Renata Sorrah porque ela sequestrou uma criança. Não, ela estava interpretando uma vilã. De novo, eu nem concordo inteiramente com o conceito, mas o conceito está lá no Código Penal. Isso. Nós temos um estamento jurídico e a gente tem que viver de acordo com as leis que a sociedade pacificou. A sociedade não pacificou. A sociedade não pacificou. Isso aí foi enfiado pelo Randolph Rodrigues à revelia da sociedade. O racismo recreativo existe. Ele está lá. Artigo 2º-A da Lei 7.716/89, pena de reclusão de 2 a 5 anos, entre outras medidas que podem ser tomadas contra quem incorre nesse crime. Quem acha que essas barbaridades que o Léo Lins diz em show se encaixam na definição de liberdade de expressão, veja, eu até respeito a opinião, tá? De quem enxerga a coisa assim. Eu até respeito. Que bom que você respeita. Eu tenho seu respeito, né, Megali? O que eu faço com essa merda? Eu enfio no seu rabo? Vai ter que achar que o Oruan e o MC Pose também foram presos injustamente. O Oruan foi preso? O MC da Pose foi. Porque, afinal de contas, ele está só cantando sobre o crime organizado. O Código Penal define a apologia ao crime desde sempre, né? E a polícia já identificou as letras do Oruan como do Pose e do Rodo como apologia. Não só, e se você tirar a apologia, ainda tem o problema da lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, que a esposa do Pose e do Rodo faz. Então a questão não é pura e simplesmente o que ele canta. A questão é que ali está se investigando a ligação dele com o Comando Vermelho, né? Essa suposta lavagem de dinheiro e apologia. O que o Léo Lins faz não é apologia. O que o Léo Lins faz é uma persona em cima de um palco e teve essa condenação baseada numa lei que provocou uma intensa reação da sociedade já em 2022, 2023, quando ela foi aprovada. Já provocou uma intensa reação, um intenso debate, muita indignação, porque sabia-se já que esse tipo de coisa ia acontecer. Ele não é necessariamente, pelo menos isso não foi comprovado ainda, um membro do Comando Vermelho. Né? Então, quem acha que uma coisa vale, vai ter que achar que a outra vale também. Necessariamente. Não acha. Não tem. O ordenamento jurídico brasileiro entende que não. Né? Se a gente não gosta, elejamos representantes que mudem esse ordenamento, mas esse é o que temos. E dentro do ordenamento que temos, essas piadas do Léo Lins podem ser classificadas como crime, gostemos ou não. E aí tem muitos ouvintes aqui participando, falando sobre isso. A maioria tá com você, tá falando que esse é um bom ponto mesmo. Mas aí teve gente dizendo o seguinte, mas ele faz isso num show, paga quem quer, sabendo que vai ouvir esse tipo de piada. Não importa. E o que eu disse é que crime é crime num show.
fora dele. Independentemente. Nesse caso aí tem um problema que ele ganha dinheiro em Se ele cometendo um crime. Se ele matasse uma pessoa, não. Ele ganha dinheiro cometendo um crime. Vai tomar no cu, Sheila Magalhães. Vai tomar no meio do seu cu, sua filha da puta. Ele ganha dinheiro cometendo um crime. Ele ganha dinheiro contando piada. Quem criminalizou esse tipo de coisa foi um senador de esquerda. Agora vamos criminalizar. Não, o aborto é crime. E aí você fica indignadinha. Nossa, mas como que é crime? Que absurdo. E tem gente que ganha dinheiro em clínica clandestina cometendo crime, Sheila Magalhães. Cometendo crime. E aí? Um palco. Isso. Pagou Aí pode? quem quer. Pagou quem quer? Ele pode? Não pode O cometer crime. independe do local em que é cometido. É. Né? Isso é irrelevante. Né? Vai, também acho. Vai quem quer, gosta quem quer, aplaude quem quer. Mas o crime acontece independentemente disso. Não, não acontece crime, porque piada não é crime. O que o Léo Lins faz no palco não é crime. E essa lei bizarra só é aplaudida por gente sem caráter, feito Megali e Sheila Magalhães. É isso por hoje. Como vocês viram, eu não falei do Gandalf de Madureira, não falei. Tá, beleza? Vamos ver como é que esse vídeo vai performar. Mas é isso, eu peço para vocês se inscreverem, ativarem o sininho aí. Curte, comenta e compartilha todas essas ações que para você é rapidinho, é de graça e para mim dá um retorno legal. Então é isso, tamo junto, até a próxima.